Bom dia. Bom dia, deputado Eumano, que ora preside a sessão. Bom dia àqueles que nos veem e ouvem, aos trabalhadores aqui da casa. Eu não poderia me furtar a entrar também nesse debate sobre segurança pública em razão dos ataques havidos de sexta-feira até hoje, em número de mais de 2 dezenas. Mas, para isso, eu queria fazer algumas considerações preliminares. Segurança pública é um dos temas mais delicados e complexos da atualidade. Ele tem sido muito maltratado nos últimos 30 anos no Brasil. Em 1988, o Brasil perdeu a oportunidade de fazer uma completa reformulação da sua política de segurança pública, quando, da Constituinte de 88, várias outras políticas foram alteradas, a criação do Sistema Único de Saúde, depois a criação do Sistema Único de Assistência, uma rede de educação, mas a segurança pública ela sempre foi relegada à competência exclusiva dos Estados, mantiveram-se 2 polícias, uma polícia civil para investigação, a polícia judiciária e a polícia militar com a tarefa de ostensividade e as outras polícias específicas. Faltou ao Brasil estruturar um sistema único de segurança pública, o que foi feito somente em 2016, portanto, quase 30 anos depois da Constituinte de 88. Além disso, consolidou-se no Brasil uma certa lógica de circunscrever segurança pública à polícia. Quando a gente sabe que segurança pública é o resultado, e eu prefiro, inclusive, repito, trabalhar com um paradigma de segurança humana, para colocar a vida humana em primeiro lugar, é o resultado de qualificação urbana, políticas de prevenção, políticas de inteligência, promoção social, repressão qualificada, bom sistema para egresso, seja do sistema prisional, seja do sistema socioeducativo, e responsabilização adequada. Ou seja, um somatório intersetorial de políticas. Dito isso, eu quero enfrentar aquilo que está acontecendo aqui no estado do Ceará. Eu vejo mais do mesmo. Quando o governo Camilo Santana, no seu segundo mandato, inicia-se em 2019, ele apela para uma solução que pode ter tido resultado no curto prazo, mas me parece de baixa sustentabilidade. É óbvio que nenhum de nós é favorável ao descumprimento da lei. Ao contrário, nós queremos o rigor da lei para todos. É óbvio que qualquer ataque à pessoa, ao transporte público ou privado, às concessionárias, às agências públicas, às unidades de segurança pública ou a qualquer outra política pública, o sentimento de pânico e de terror, nós somos contra tudo isso e tudo isso tem que ser respondido com assertividade, com firmeza, dentro da lei. É para isso que existe o monopólio da força com o Estado, dentro da lei. Agora, é necessário analisar com clareza que a política de, entre aspas, endurecimento, ela acabou gerando, entre as organizações de grupos armados, entre as organizações dos mercados ilegais, entre as organizações criminosas, um certo pacto que agora passamos a ver aqui no estado do Ceará as suas repercussões. Todos nós éramos favoráveis, e somos ainda, ao disciplinamento do sistema penitenciário. Disciplinamento não pode ser confundido com tortura, porque o maus tratos e tortura é diferente de disciplina. E são inúmeras as denúncias de todo o estado do Ceará de tortura por ação ou por omissão do Estado. Vou dar um exemplo. O fechamento de 96 cadeias, que obviamente eram terríveis. Eu conheci algumas delas. O fechamento de 96 cadeias já causou uma superlotação no sistema prisional, já superlotado. Nós temos hoje 29 mil internos em 13 mil vagas. Esses 29 mil internos, um grande número deles é
de presos provisórios, porque não foram julgados, porque o judiciário não produz os julgamentos na velocidade que deveriam ser julgados. Portanto, nós temos já um processo de hiperpopulação e superlotação. Nós temos muitos presos provisórios e muitos presos provisórios, sobretudo por criminalidade aquisitiva, ou seja, furto, roubo, tráfico de drogas, apenas 16% são de crimes contra a vida, e estes estão, né, em cadeias, são muitos e estão em cadeias superlotadas. Vamos pegar o exemplo da CPPL-4, por exemplo, que em dezembro ela tinha 600 a mais do que poderia ter. Hoje ela tem mais de 1.000 a mais do que poderia ter. Portanto, ela tem capacidade para 900 e poucos, ela tinha 1.600 ainda no final de 2018, agora ela tem 2.000. Assim aconteceu com várias unidades. Afastamento da família do interno. A SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, ela, em nome de um pseudo-disciplinamento, porque, repito, não sou contra o disciplinamento, eu sou a favor do legítimo e legal processo de execução penal. Só que não se pode confundir, em nome de, entre aspas, procedimento, o que, na verdade, é afastamento da família, um sistema permanente de administração violenta da unidade, de manutenção de regimes de humilhação, de tortura por ação, por omissão, pela regulação, por exemplo, entre outras coisas da visita. Visita não é regalia, por exemplo. Visita não é regalia. Visita é direito. Inclusive importante para a ressocialização do interno. Claro, dentro dos rigores da segurança, da lei. Combater a hiperlotação. Hiperlotação, né, obviamente, gera uma situação de tensão no interior da unidade. Portanto, combater a hiperlotação não é defender regalia, é combater a hiperlotação. Ter um regime disciplinar que, obviamente, respeite a autoridade do Estado e do seu agente penitenciário, da administração penitenciária, mas que não seja confundida com maus-tratos e tortura. Buscar a justa medida, é isso que falta. Esse regime de administração da violência permanente, que foi, sobretudo, adotado no Ceará a partir de 2019, porque, repito, o que o governador Camilo fez a partir de 2019 foi trazer um secretário para a administração penitenciária que defende, em nome do seu disciplinamento, um regime de administração da violência. Essa cultura da violência, ela gera rebatimentos, que devem ser, obviamente, não são justificáveis. Queimar ônibus, queimar concessionária, veículo de concessionária, nada disso é justificável. Tem que ser respondido com os rigores da lei. Mas eu tenho que enfrentar as causas das causas, porque senão a gente vai viver de crise. Teve crise em janeiro, teve crise agora, vai ter crise quando agora? Ou seja, nos falta, na minha avaliação, e fica aqui a minha humilde e singela contribuição a esse debate, nos falta uma visão de médio e de longo prazo que supere, sobretudo, as causas das causas dessa conflitualidade violenta. O regime de administração violenta do Estado, ele amplia a violência do lado de lá. E ele gera crises sazonais como essa que está sendo vista agora. Tem que ser respondida agora. Dentro, obviamente, sem apelo e sem cair no populismo penal, que está tão em voga agora no governo federal, e eu espero que não caiamos na cantilena do populismo penal do governo federal. Mas eu lamento muito, porque parece que sim. Parece que sim. Os áudios que estão circulando, as respostas que são dadas a partir, inclusive, das redes sociais do governador do Estado, são muito assemelhadas ao populismo penal do governo federal. Fica confundindo a opinião pública em que o legítimo processo penal seria confundido com regalia. Eu repito, essa administração da violência por parte do Estado só gera mais violência. É isso que está acontecendo, sazonalmente. Aconteceu em janeiro, acontece agora, em setembro, e quando acontecerá de novo? Portanto,
me parece, eu concluo, repudiar toda forma de violência, seja de quem for. A violência por parte dos grupos armados, das facções, que tem que ser investigada, coibida em nome da proteção da sociedade, do indivíduo, garantir o devido processo legal a toda pessoa que foi imputada ou que seja presa, garantir, obviamente, o rigor da execução penal. Número 1. Recusar qualquer violência de Estado. O deputado que me antecedeu falou da violência de Estado do Rio de Janeiro. Recusar a violência de Estado aqui também. Recusar a violência de Estado aqui também. Vamos lembrar que eu já falei sobre isso na semana passada, da morte do menino Juan, de 14 anos, lá no Vicente Pison. Esta violência de Estado, ela não é justificável. Nós, semana passada, recebemos aqui, no Comitê de Prevenção de Homicídios, uma experiência exitosa de Medellín que dizia: nenhum homicídio é justificável. Nenhum homicídio é justificável. Terceiro, vou dar mais um minuto para concluir. Vou concluir em um minuto. Presidente, lhe agradeço a aquiescência. Terceiro, buscar um paradigma de segurança pública em relação com a administração prisional que garanta, obviamente, aquilo que a administração prisional deve garantir, que é a reinserção do interno na sociedade, se afastando da conduta delitiva. É para isso que deve servir a administração prisional. Eu tenho alguma leitura pequena, queria ter mais, de criminologia. Se tem uma coisa que é evidente nos estudos criminológicos, é aquilo que a gente chama de contraprodutividade penal. Vou dizer isso muito claramente para o nosso leitor, para o nosso ouvinte. Aquilo que é feito, muitas vezes, para coibir a violência, quando administra mais violência, acaba gerando mais violência. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Aquele que entra por causa da criminalidade aquisitiva no sistema penal, acaba saindo mais violento por causa da violência do sistema penal. Portanto, 30... Em 30 segundos, portanto, agradeço, presidente, e quero me despedir dizendo: não se afastar das garantias e direitos fundamentais, da lei de execução penal, do processo de execução penal, não legitimar abuso e, obviamente, sem dúvida alguma, garantir à sociedade toda a segurança humana a que ela tem direito. Esse deve ser, sobretudo, o nosso paradigma e não ser refém do populismo penal. Muito obrigado.